O pietismo, ele nasce num contexto da ortodoxia luterana, né? O pessoal tinha um lance de que se você concorda com certas doutrinas, você está salvo. E aí isso dava um problema muito grande, porque as pessoas não tinham uma espiritualidade pessoal, elas não sentiam a necessidade de orar, de ler a Bíblia em casa e tudo mais. Então, existia um nominalismo muito grande, as pessoas eram cristãs nominais e não praticantes. Como hoje a gente aqui no Brasil tem o católico não praticante, né? Tinha o luterano não praticante na época. E aí o Spener começou um grupo de estudos e aí ele incentivou a devoção pessoal. A ideia é nobre. Eu, particularmente, tenho minhas discordâncias com o pietismo, mas não sei se vem ao caso aqui. Mas, enfim, foi um movimento que trouxe essa busca pela espiritualidade pessoal. Não só... Isso é muito bom, isso eu não critico, não. Isso é muito bom mesmo. Nós temos que ter trazer para a nossa vida pessoal a nossa espiritualidade, não é só no culto, né? Nós temos que orar, ler a Bíblia, nós temos que desenvolver as nossas vocações diante do próximo, aquilo que nós temos habilidade para fazer para o próximo, a gente tem que fazer, como diz Tiago, né, o apóstolo Tiago, se você souber fazer o bem e não fizer, você comete pecado. Então, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades em relação ao próximo. E o pietismo trouxe resgatou essa visão bíblica em relação a isso. E nessa da espiritualidade pessoal entra a mística. A palavra mística vem de mistério. Então, ela vem da ideia de que você ter experiência dentro das suas experiências pessoais, ter experiências místicas, misteriosas, como ter sonhos, como ter visões e essas coisas, né? O Spener em si, ele não falava isso, mas esse foi um desenvolvimento que o pietismo trouxe. O John Wesley e o Charles Wesley, eles tiveram contato com o pietismo e lendo o comentário de Lutero a Romanos, o John Wesley sentiu o coração aquecido e ele teve essa experiência que ele chamou de conversão. Então, hoje em dia, muitos cristãos evangélicos, eles falam que não adianta nada você ter sido batizado na igreja, não adianta nada você orar e ler a Bíblia se você não passar por uma experiência pessoal de conversão. Isso foi inspirado no pietismo. O pietismo não declara isso, mas isso foi inspirado dentro da ideia do pietismo. O John Wesley e Charles Wesley, eles pregavam isso, que você tem que passar por uma experiência de conversão, uma experiência com Deus. E hoje muitos evangélicos têm isso também. Você pode ter sido batizado, mas se você não tiver um novo nascimento, que eles chamam de novo nascimento, e uma experiência de conversão, você não é um cristão de verdade. Você precisa ter essa experiência. E isso é uma experiência mística. É uma experiência que as pessoas têm dentro de um mistério, né? Elas não podem explicar como aquilo acontece, mas elas acreditam que são revestidas pelo Espírito Santo. Então, o Maxwell pode trabalhar mais isso, a questão do segundo batismo, né? Da segunda experiência, que é o batismo no Espírito Santo, que os pentecostais sistematizaram em cima da teologia do John Wesley. O pentecostalismo tem muito do pietismo. Essa questão da devoção pessoal e tudo mais. Então, inclusive, os fundadores da Assembleia de Deus, como é que é o nome dele mesmo? O Gunnar Wingren e o Daniel Berg. Exatamente. Ele teve muito contato com o pietismo. E ele trouxe algumas ideias do pietismo para isso. Então, o pietismo ele contribuiu principalmente com o cristianismo evangélico através do John Wesley, através dos pentecostais, que também beberam fonte do pietismo, que é diferente do pietismo católico, que aí já é outra coisa, outra história e tudo mais. E o do puritanismo? Há paralelos também?
Sim, o puritanismo, ele ensina uma devoção pessoal, né? Só que o puritanismo, eu não sei se eu posso chamar de ascetismo, né? Mas tem muitos elementos do ascetismo, porque você nega os prazeres do mundo em relação para que você possa desenvolver a sua espiritualidade, né? Então você vive uma vida de negação de prazeres, né? E tudo mais. E tem a rigidez de comportamento dos puritanos, e que também acabou tendo essa ideia de que quanto mais santo na visão de rigidez de comportamento, né, quanto mais eu tenho um comportamento fora dos padrões do mundo, fora das diversões e dos prazeres do mundo, mais eu posso ter essa experiência mística com Cristo. Então, eu acredito que o evangelicalismo bebe muito também do puritanismo. O puritanismo eu não sei se é místico, eu não posso dizer que é místico, eles não tinham muito essa ideia. Era uma questão mais, talvez, racionalista, né? É uma questão mais doutrinária do que a questão mística. Mas há uma influência puritana no evangelicalismo e eles casam o misticismo com o puritanismo. Porque quanto mais você vive uma vida santa, ou livre de prazeres e do mundo, né? Mais você tem chance de ter essa experiência mística com Deus.